Bom dia, pessoal. Graça e paz. Hoje nós vamos começar o estudo dos 7 selos. Nós vimos na última aula em que o Cordeiro, ele toma o livro que está na mão daquele que se assenta no trono, né, na direita, e ele é o único que é digno de abrir os selos, né, e de ler o livro. E agora, no capítulo 6 de Apocalipse, nós vamos ver então o que acontece quando o Cordeiro abre os 6 primeiros selos. Tá? Então a nossa aula hoje ela vai ser focada neste capítulo, nestes 6 primeiros selos. Tá? É bem interessante que essa parte que nós vamos começar a entrar agora em Apocalipse, que é basicamente do capítulo 6 até lá no capítulo 19, essa é a parte polêmica de Apocalipse. Essa é a parte que as interpretações disputam, quase ninguém concorda, todo mundo vai ter uma opinião bem diferente e, sejamos bem honestos, quase ninguém também tem muita certeza de como interpretar todas essas coisas. Então aqui é onde a gente vai ver a maior parte de ampliações de interpretação e como que elas realmente variam de umas para as outras. Tá? Então, um detalhe só curioso antes, na primeira cena de Apocalipse, aquelas 7 cartas são introduzidas por uma visão do Filho do Homem. E agora, os 7 selos são introduzidos por uma visão do Cordeiro tomando o livro. Né? Nós vemos esse padrão acontecendo aqui. E aqui, como eu disse para vocês, esses selos, eles vão introduzir uma série de 7. Então, primeiro, 7 selos, depois nós vamos ter 7 trombetas e depois 7 cálices. E eles funcionam dentro de uma estrutura em que o 7º selo vai puxar as 7 trombetas e a 7ª trombeta vai puxar os 7 cálices. E até o que isso significa também vai ter disputa na interpretação, mas a gente vai explicar isso também. De maneira geral, esses 3 grupos de 7 são sempre juízos que Deus está derramando, e os 4 primeiros selos, os 4 primeiras trombetas, os 4 primeiros cálices são juízos que são derramados contra a terra. E os últimos 3 representam juízos celestiais, né, em nível universal. Isso vai ser aplicado a todos eles. Como que os futuristas interpretam, então, a partir deste momento, esse texto? Então, hoje nós vamos começar a ler o rompimento do primeiro selo, e os futuristas eles vão dizer que o rompimento do primeiro selo marca o início de um evento que eles chamam de a Grande Tribulação. Vocês conhecem, já ouviram falar sobre esse termo? Eu vim de antes de ser membro aqui na Igreja Batista Vila 7, eu vim de uma comunidade que era totalmente da linha futurista, pré-milenista, obviamente, e também pré-tribulacionista. São muitos termos, né? Vamos explicar um por vez, mas o pastor, todo ano ele fazia questão de dar uma aula de escatologia, e era clássico que ele pegava num quadro negro com um giz de cera e ele fazia aquele desenho explicando como que o primeiro selo se rompia, acontecia o arrebatamento, começava a grande tribulação na terra, e a igreja ia para as bodas do Cordeiro e tinha aquele evento todo. Ele fazia todo um esquema. Talvez vocês já tenham visto um quadro fazendo essa divisão de eventos, um cronograma muito específico de como acontecem os eventos de Apocalipse. Entre os futuristas não existe tanta concordância nisso. Existem várias linhas dentro dos futuristas. Tá? Mas o que os futuristas vão dizer que é essa grande tribulação? Tá? Ela é um período literal de 7 anos. Tá? Que vai acontecer sofrimentos sem precedentes na história da Terra. E esses sofrimentos eles vêm principalmente por conta do juízo divino, o juízo de Deus contra a humanidade e contra o governo do anticristo, que acontece durante esse período. É dito que logo no começo da Grande Tribulação se levanta essa figura, o anticristo, que é um líder mundial, talvez até um unificador de uma religião mundial. E, de certa maneira, no primeiro período, ele estabelece paz na terra, ele faz uma aliança com Israel, com os judeus, ele promove a construção de um 3º templo, só que em algum momento, provavelmente ali por volta dos 3 anos e meio, os futuristas vão dizer, ele rompe esse pacto, tá?
e ele trai então os judeus e ele começa uma grande perseguição. Nesse período todo, os cristãos são perseguidos. E ele também estabelece uma marca, a marca da besta. Uma marca, um sinal que a pessoa teria que ter na testa ou então na sua mão esquerda. E sem essa marca a pessoa não pode comprar, nem vender, nem participar de atividade comercial alguma. E todos aqueles que não adoram o anticristo e a sua imagem são executados, são martirizados. E ao final, então, destes 7 anos, nós temos a segunda vinda de Cristo, em que Cristo derrota o anticristo, prende Satanás e inicia o dito governo milenar dele sobre a Terra. E ao final desse milênio, então, se daria de fato o juízo final. Os futuristas ainda vão disputar entre si sobre em qual momento aconteceria o evento chamado de arrebatamento. Existem então os pré-tribulacionistas. Eles dizem que o arrebatamento acontece antes desse sofrimento todo acontecer. A igreja é levada ao céu, né? É aquele evento em que os crentes somem, e isso inclusive poderia ser um dos motivos que leva o início da grande tribulação, a busca por um líder mundial. Então a igreja passaria esses 7 anos com Deus nos céus e ao final dos 7 anos desceria para governar junto com Cristo. Isso é o que os pré-tribulacionistas dizem. Os pós-tribulacionistas, eles entendem diferente. Eles entendem que a igreja passa por esse período literal de 7 anos na Terra, sofrendo, sendo perseguida, sendo martirizada. E daí, ao final dos 7 anos, os que permanecerem vivos são então arrebatados e têm os seus corpos glorificados, e aqueles que morreram, que foram martirizados, assim como todo o povo de Deus é ressuscitado e volta para governar com Cristo. Fora ainda existem aqueles que entendem que o arrebatamento acontece em algum período no meio destes 7 anos e meio. Então, essa é uma linha um pouco menos popular, mas também vai ter pessoas que defendem essa linha. Estes são os futuristas. As outras linhas interpretativas que nós conversamos, como os preteristas, os idealistas, os historicistas, entendem estes eventos, os selos, as trombetas, os cálices, de uma forma completamente diferente. Por exemplo, os historicistas eles vão entender que cada uma dessas descrições se referem a momentos da história da humanidade, desde quando a igreja foi implantada até, de fato, a segunda volta de Cristo. A dificuldade que eles vão encontrar é conseguir encaixar cada um desses selos, cada um desses eventos, com realmente eventos da história. Os idealistas vão olhar para todas essas coisas que nós veremos hoje e vão dizer, olha, essas são coisas que se repetem na história da igreja, são padrões que continuam acontecendo sobre como Deus castiga a humanidade, as nações, os sistemas que perseguem a igreja e como ele valoriza os mártires. Isso por si só é verdade, mas dizer que essa é a única interpretação para Apocalipse também pode ser algo bastante disputável. Já os preteristas, vão ter preteristas que vão olhar para isso aqui e vão dizer que todos esses eventos aconteceram no passado. Se dizem sobre os juízos que caíram ou sobre Israel, a Israel descrente, que não aceitou Jesus como seu Messias e que sofreu um juízo muito grande com a destruição de Jerusalém no ano 70, ou então sobre o Império Romano, que perseguiu a igreja durante não apenas o primeiro século, mas os 3 primeiros séculos da era cristã. Até que eventualmente Roma é dissipada e destruída por todas aquelas invasões dos povos bárbaros. E vão existir ainda outras posições que misturam essas visões, que vão entender que elas são parcialmente preteristas, parcialmente futuristas, parcialmente idealistas. Tem um teólogo que eu gosto muito, eu já até mencionei ele antes, que diz que talvez a postura mais saudável quando você interpreta Apocalipse é você buscar adotar uma visão, mas segurar a sua visão com a mão frouxa. Porque é sempre difícil de você defender com 100% de certeza, seja lá qual for a visão que você sustentar. Então, sejam avisados, daqui para frente vai ser tudo muito disputado, vai ter muitas visões concorrentes e vamos entrar aqui, né? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, antes da gente começar a leitura, tá? Por que 7? Alguns teólogos vão apontar que 7 também é um número muito utilizado para castigo. Olha, por exemplo, o que está escrito na lei de Moisés, Levítico capítulo 26, versículo 18.
falando sobre a lei. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Então existe um precedente bíblico para castigos virem em 7 também. Então talvez a ideia desses 7 selos, 7 trombetas, 7 cálices não esteja deslocada, não falte precedentes bíblicos. Vamos à leitura do texto. Apocalipse capítulo 6, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha! Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha! E saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha! Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia ser uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha! Vi então, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno estava o seguindo. E lhes foi dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de animais selvagens da terra. Ok, então os 4 primeiros selos correspondem aqui aos famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Muito famosos, tá na cultura popular, né? Você não precisa ser cristão para já ter ouvido falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então nós vemos o cordeiro, né? De fato, Jesus, é ele quem está rompendo. E como nós vimos, o livro, ele representa esse juízo e essa condução da história debaixo da soberania de Deus. Jesus é quem tem a autoridade para fazer isso. Ele é quem venceu e é o grande conquistador para fazer essas coisas. E toda vez que ele rompe um selo, um daqueles 4 seres viventes chama: venha. E um desses cavaleiros se levanta. O primeiro cavaleiro que aparece, ele vem num cavalo branco. E ele está portando um arco na sua mão e ele tem uma coroa. E é dito que ele saiu vencendo e para vencer. Quem é esse cavaleiro? Aqui, a primeira coisa que você precisa entender é que essa ideia dos cavalos e cavaleiros não está aparecendo pela primeira vez na Bíblia aqui. Tá? Não está. Essa ideia já foi introduzida antes pelo profeta Zacarias. Zacarias, nas suas visões, ele já viu Deus enviando emissários pela terra e eles estavam em cavalos de cores diferentes. Deixa eu ler essas passagens para vocês. A primeira vez que isso acontece é lá em Zacarias, no capítulo 1. Zacarias escreve: tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Agora, se nós formos para o capítulo 6 de Zacarias, também é dito: outra vez levantei os olhos, e eis que 4 carruagens saíam do meio de 2 montes. E estes montes eram de bronze. A primeira carruagem, os cavalos eram vermelhos. Na segunda, eram pretos. Na terceira, eram brancos. E na quarta, eram baios. Todos eram fortes. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? E o anjo respondeu: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte.
Os cavalos brancos saem após eles, e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim, os cavalos fortes saem, forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. Existe uma certa equivalência das cores aqui, tá? Então, nós vimos cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, e aqui ia falar do cavalo baio, né? Baio é aquela cor mais creme, né? Uma cor mais amarelada. Então, de certa maneira, tem uma equivalência com o que nós vemos aqui em Apocalipse. Em Zacarias tem essa visão de serem emissários que estão, então, espalhando essa mensagem de Deus pela terra. Em Apocalipse também. Só que essa é uma mensagem de juízo. É um castigo. É sofrimento sobre a terra. É a ideia da tribulação mesmo vindo. E esse primeiro cavalo branco aqui, nós vamos ter então algumas disputas. Tá? Alguns intérpretes vão entender que esse cavaleiro branco é Jesus, é o próprio Cristo. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 19, Jesus aparece montado num cavalo branco. Né? Só que existe uma diferença marcante entre as duas visões. Lá Jesus porta uma espada. E aqui esse cavaleiro está portando um arco. Tá? Essa é uma diferença notável entre as duas figuras. Tá? Eu acho pouco provável que seja Jesus aqui essa figura. Mesmo porque Jesus é quem está abrindo os selos. E os cavaleiros saem posteriormente a ele. Os futuristas vão entender que este cavaleiro branco é o anticristo. Afinal de contas, ele parece com o cavaleiro branco posterior que é Jesus. Ele é como se fosse uma cópia, uma tentativa de ser como Jesus. E ele também sai para tentar ser um rei e para tentar ser um dominador. E é dado domínio para ele. Então os futuristas vão entender este cavaleiro branco desta maneira, como sendo essa figura política, militar e religiosa que sai dominando a terra. Já os preteristas e os idealistas vão olhar esse cavaleiro e eles vão entender que ele representa a busca desenfreada de líderes políticos e militares em expandir os seus domínios, levando à guerra, o cavalo vermelho, à fome, o cavalo preto, e às pestes, o cavalo amarelo. E, neste caso, eu acho que o argumento é mais forte para o preterismo. A ideia é realmente de que poderes políticos e grandes disputas vão ocasionar todos esses tipos de desgraças por toda a terra. E é muito interessante que é Cristo quem libera essas coisas. É Jesus aquele que está levando estes eventos ao seu acontecimento. Então, essa é a primeira diferença. O próximo cavalo é dito que é um cavalo vermelho. E nos é dito que ele tem uma espada e o seu poder é fazer com que então haja guerras e lutas. Então, né? Ele é chamado de guerra. E os futuristas vão entender que isso representa a disseminação de guerras durante aquele período de 7 anos, especificamente. Tá? Então esse cavaleiro ele tem esse poder para fazer com que haja guerras em uma grande quantidade por toda a Terra durante esse período de 7 anos. A questão aqui se torna um pouco, esse cavaleiro ele é uma figura literal ou ele é simbólica no futurismo? Né? Vai ter também disputas nesse sentido. Na visão preterista, idealista, segue sendo aquela mesma ideia de as guerras, em geral, é um juízo de Deus contra a humanidade. O terceiro cavaleiro é um cavalo preto. E é dito que ele porta uma balança. A balança era a ferramenta utilizada para você medir a quantidade de grãos que você comprava, de produtos, junto com as moedas que você pagaria por elas. E uma voz do meio dos 4 seres viventes diz: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Tá? Esse preço é um preço inflacionado. Aqui o preço está variando entre 8 e 10 vezes o valor normal que se pagaria por esses grãos. Está muito mais caro do que realmente se pagaria. E o fato desses suprimentos tão básicos, né, tanto o trigo como a cevada, eram grãos que eram utilizados para fazer pães, para fazer bebidas, para fazer todo tipo de alimentação básica daquela população. A cevada sendo ainda mais barata do que o trigo. O fato deles estarem tão caros significa que haverá fome. As pessoas não vão ter condição de pagar para poder comer. Vai ter dificuldade, vai ter realmente muita fome.
Isso aqui pode ser consequência direta da guerra que aconteceu antes. O fato de haver guerras sempre é um problema muito severo. Por exemplo, até essa guerra recente que está acontecendo, né, dos Estados Unidos com o Irã, ela afetou muito a questão da produção de petróleo, extração de petróleo e também de fertilizantes. Boa parte dos fertilizantes que são vendidos para agricultores de todo o globo terrestre vem daquela região, e essa guerra afetou. Então, eu conheço algumas pessoas que têm contato com agricultores e eles disseram que está mais difícil, está mais caro para fazer as coisas. Então, veja, uma guerra localizada num ponto do nosso planeta já afeta a nossa produção de comida para o planeta todo. Então, imagina uma guerra generalizada, né? Você tem rotas comerciais afetadas, você tem campos destruídos, você tem realmente dificuldade de produção. Mas uma coisa que é dita que é interessante, que é não danifique o azeite nem o vinho. Não toque no azeite nem no vinho. Em outras palavras, né, não mexe nesses dois, não faz esses dois, eles são muito preciosos. Alguns vão dizer que esses já são produtos por si só mais caros. E as pessoas que não estão em condição de comprar nem trigo, nem cevada, já não vão ter condição nenhuma de comprar azeite nem vinho mesmo. Tá? Outra coisa, um fato curioso que aconteceu, é que no ano 92 depois de Cristo, o imperador Domiciano, por conta de uma fome que aconteceu naquela época, ele ordenou que campos, que vinhedos fossem destruídos para que fossem feitas plantações de trigo. Só que essa ordem dele gerou uma revolta tão grande na população, especialmente na população da Ásia Menor, ou seja, aquela população das 7 cidades que João endereçou as cartas de Apocalipse, que esse imperador voltou atrás nessa ordem. Tipo, não, deixa quieto, não vamos mexer no vinho não, deixa o pessoal produzir. Então, pode ter algum correspondente histórico aqui acontecendo. Por fim, nós temos o último cavaleiro, que é dito que é um cavalo amarelo. Tá? Essa palavra amarelo, ela é uma palavrinha interessante, tá? O significado dela não é tão exato assim. Pode significar tanto amarelo como verde pálido, verde amarelado, verde acinzentado, mas mais especificamente é a cor dos cadáveres. É a cor de morto. É essa que é a cor desse cavalo. Tá? Então, essa é a ideia. Realmente é o cavalo da morte se locomovendo aqui. E é dito que ele tem autoridade para destruir a 4ª parte da terra. Isso é interessante porque neste grupo, né, é representado aqui por estes 4 cavalos, eles têm poder para destruir 1/4, ou seja, 25% da humanidade. Mas o próximo grupo de pragas, ou seja, as 7 trombetas, eles vão geralmente afetar 1/3 da terra. Já o cálice vai afetar a totalidade da terra. Então nós vemos um certo senso de progressão. Nós já falaremos mais sobre isso. Outra coisa que é dito é que esse cavaleiro ele tem poder de trazer a mortandade sobre a terra. E essa palavra mortandade é uma tradução da palavra grega thanatos, tá? Que literalmente significa morte por enfermidades epidêmicas. Então a gente está falando aqui de pragas que espalham doenças. Então é esse tipo de morte que esse cavaleiro traz também, além de animais selvagens atacando pessoas. Então tudo isso vem, é uma sequência lógica. Poderes militares disputam e geram guerras. As guerras geram fome e escassez de produtos. E essas escassez de produtos, guerras e as mortes geram pestes e muitas outras dificuldades. Tudo isso é dito aqui que são enviadas como juízo de Deus contra o mundo. Todas essas coisas vêm como castigo de Deus contra o mundo. Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 em diante. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra.
como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Beleza. Então, quando o quinto selo é quebrado, nós vemos uma cena interessante. É olhado para debaixo do altar. E debaixo do altar estão as almas daqueles que haviam sido mortos por causa do evangelho. É interessante essa escolha do altar, tá? Porque o altar era o lugar onde se fazia os sacrifícios. Por exemplo, olha o que está escrito em Êxodo capítulo 29. Depois, pegue o sangue do novilho e com o dedo ponha sobre os chifres do altar. E o restante do sangue você derramará na base do altar. Ou seja, embaixo do altar era onde o sangue do sacrifício ensopava. Ele virava uma poça de sangue debaixo do altar. E o que este selo está nos dizendo é que os mártires, aqueles que morreram pelo testemunho do evangelho, eles são um sacrifício. Eles estão debaixo do altar de Deus. E o sangue deles clama por justiça. Isso lembra um pouco a figura de Abel. Lembra? Abel, ele foi morto pelo seu irmão Caim. E quando Deus chega até Caim e fala assim, onde está o seu irmão? Né? Caim responde, por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? E Deus diz para Caim, o sangue do seu irmão clama da terra, clama por justiça. A mesma coisa está acontecendo aqui. O sangue dos mártires, a alma dos mártires está clamando por justiça. Até quando, Cordeiro? Até quando você não vai nos vingar contra os moradores da terra? Quanto tempo isso vai demorar? Isso explica os juízos que vieram anteriormente. Esses juízos sobre as nações, sobre os povos, grandes e pequenos, os líderes, os reis, os servos, os escravos, todos esses povos são castigos que Deus envia pela perseguição que eles fizeram contra a igreja. Olha, isso não é sem precedente no Antigo Testamento. As nações que fizeram mal contra o povo de Deus, contra Israel, também sofreram castigos. E muitas vezes foram castigados por meio de guerras, por meio de preços, de inflações e fomes, e por mortandade, por epidemias. Você pode ver como, por exemplo, a Síria foi castigada assim, a Babilônia foi castigada assim. Né? Existe precedente disso. O Egito foi castigado assim. Deus levanta outras nações, outros combates, outras guerras para castigar aqueles povos e destruir a sua identidade. Você vê isso muito claramente no Antigo Testamento. E nos é dito que o mesmo acontece sobre aqueles também que perseguem a igreja. Então, Deus ele já age com justiça sobre a terra. Mas existe um certo senso em que essa justiça está sendo adiada. Ela não é completa, ela ainda não é plena. Existe um pouco de justiça que retém até certo nível a maldade. Mas aquele juízo completo que pune completamente os malfeitores e aqueles que perseguem a igreja e o povo de Deus, ainda não. Ainda não é feito isso. Pelo menos não até que o sexto selo é rompido. Daí alguma coisa muda, certo? Porque esse era o quinto selo. O sexto selo já apresenta um cenário diferente para nós. Então, nos é dito então que quando se rompe o sexto selo, nós vemos um grande terremoto, o sol se torna negro, a lua fica vermelha, as estrelas caem do céu, o céu se enrola como um pano, né? Os montes se abalam, as ilhas se afastam. Nós temos uma grande destruição dessa ordem. A primeira coisa que é interessante, a primeira coisa que acontece é um grande terremoto. A maioria daquelas 7 cidades que foram endereçadas nas cartas sabiam muito bem o que eram terremotos. Nós vimos isso nas aulas sobre isso. Todas elas sofreram algum tipo de terremoto, algum tipo de destruição. Então aquelas pessoas sabiam muito bem o quão devastador terremotos pode ser. E é dito que um terremoto muito maior vem. Eles conseguiam imaginar muito bem qual seria o nível de abalo que viria sobre a Terra. Mas depois disso, é falado dessas outras coisas, do sol escurecendo, da lua se avermelhando.
E aqui nós temos uma imagem de descriação. É quase o oposto daquilo que nós vemos em Gênesis. Em Gênesis, as coisas são chamadas à existência. A luz é chamada a brilhar. As estrelas são chamadas a marcarem o seu lugar no céu. A terra é chamada a se separar da água. Aqui o contrário está acontecendo. Todas as coisas contrárias estão acontecendo. É uma descriação que está se passando. E essa linguagem também não é sem precedentes no texto bíblico. Por exemplo, em Isaías capítulo 13, é dito: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Tá? Você pode encontrar a mesma linguagem, a mesma figura, além de Isaías 13, em Isaías 34, Ezequiel 32, Jeremias 4. São outras passagens que se repetem. No Antigo Testamento, geralmente essas figuras são aplicadas contra nações específicas. Contra a Babilônia, contra o Egito, contra a Síria. Mas agora, em João, elas são amplificadas ao seu cumprimento maior e definitivo, que é toda a terra, todos os inimigos de Deus, todos os pecadores e todas as potestades que se opõem a Deus. Nós vemos esse cumprimento maior acontecendo aqui. Tá? E aqui vai também ter uma disputa do que isso significa. Obviamente vai ter. Porque o que acontece? O que nós estamos vendo aqui, convenhamos, quando você ouve isso tudo, o que parece estar acontecendo com o mundo? Parece estar acabando, não é? Parece o fim. Afinal de contas, não é exatamente isso que a humanidade diz? Olha no último versículo, versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. De quem? De Deus e do Cordeiro. O dia da ira, o dia do Senhor chegou. É o último dia, é o fim do mundo que aconteceu. Como que os futuristas vão lidar com isso? Por quê? Porque ainda tem muito texto de Apocalipse pela frente, tem muitos eventos ainda pela frente. Tá? Então, os futuristas, eles vão olhar para essa passagem, né, e eles vão entender que, de maneira geral, este é um juízo parcial pela Terra. As estrelas caindo, eles vão falar muitas vezes, pode ser de repente uma figura de meteoros caindo sobre a Terra, algum tipo de destruição que vem do céu caindo sobre a Terra, um abalo geográfico muito grande. Eles vão tentar dar uma interpretação um pouco mais geológica, um pouco mais espacial, alguma coisa mais nesse sentido, e não tanto o sentido profético que nós vemos no precedente bíblico. É mais nesse sentido. E aqui eu acho que a visão futurista é enfraquecida nessa leitura. Por outro lado, né, a visão sustentada, por exemplo, por alguns preteristas, e até também por alguns futuristas, é que os selos, as trompetas e os cálices, eles contam os mesmos eventos, tá bom? Aqui a ideia da boneca russa. Vocês já viram aquilo? É uma boneca que você abre ela e de dentro dela você tira uma boneca menor e daí você abre ela e tem outra boneca menor dentro? Isso, exatamente, matrioscas, né? Essa é a ideia. Então é dito porque assim, quando nós chegarmos ao sétimo selo, de dentro do sétimo selo você vai tirar as 7 trombetas. É exatamente isso que acontece. E quando é tocada a 7ª trombeta, você tira os 7 cálices dela. É exatamente isso que acontece. E daí é dito o seguinte, quando esse ciclo de 7 se repete, você não está vendo eventos que são cronológicos e que se acontecem um depois do outro. Mas você está vendo os mesmos eventos sendo contados de uma perspectiva diferente. É só isso. É uma repetição de eventos contados por uma perspectiva um pouco diferenciada, ou um pouco mais ampla, ou aumentando a intensidade da descrição. Tá? E daí, o que nós vemos, seguindo essa linha interpretativa, é que o dia do juízo, o dia final, ele é contado várias vezes em Apocalipse, e não apenas uma vez só lá no final do livro. Tá? Ele é contado aqui, no 6º selo, ele vai ser contado depois também nas trombetas, vai ser contado depois também nos cálices, e também vai ser contado lá depois naquela batalha em que Jesus aparece como um cavaleiro branco, e vai ser contado depois naquele dia em que o trono de Deus aparece e o céu e a terra se afastam. É o mesmo evento,
contado várias vezes durante o livro, de perspectivas diferentes. Tá? Essa linha, esse pensamento, ele é bem coerente com a forma como literatura apocalíptica funciona. Tá? Esse símbolo que se repete e se reforça. Isso é muito coerente com o texto bíblico. Tá? Por fim, para encerrar a nossa aula, né, diante desse terror, nessa destruição da ordem, do juízo final, do mundo sendo destruído, as pessoas, os rebeldes contra Deus, eles se perguntam: ai de nós, quem pode resistir contra a ira de Deus? O próximo capítulo vai responder, mas são aqueles que são marcados com a marca de Deus. Tá? Mas isso é assunto para a próxima aula. Tá bem?